O MBL missão é fascista? Esquerda começa ataque contra Renan. Não, não é fascismo, né? O Renan Santos, ele é isso aqui, ó. Eu defendo que a população bestializada do Brasil seja reeducada. É isso que eu defendo, beleza? Eu defendo o extermínio do crime organizado. Eu defendo uma prisão no meio do Tocantins para 3 milhões de vagabundos, beleza? Penas de 40, prisão perpétua, pena de morte. Na seguinte tocada, ó, você vai receber a sua pena de morte e vai entrar um sistema de sorteio em que você pode ser executado amanhã ou daqui a 50 anos. Por quê? Porque vai ser uma guilhotina. Eu sou woke, eu sou um homem humano. Eu não quero escorrimento por cavalo, nem queimar no pneu. Eu sou partidário da guilhotina, porque eu sou uma bicha. Eu sou moderado, eu sou woke, estou já nesse momento marcando minha filiação pro PSOL. Então é isso, eu defendo essa uma merda. O Pará é um estado falido. Eu defendo intervenção federal nesses estados. As elites malditas que dominam esses estados, elas têm que ser substituídas, tá ligado? Políticas aí muito moderadas e vambora, beleza? É isso, é Guanabara mística, é paulistânia metálica. Tá bom, tá bom. Futuro Império tá falou, tá falado. Tá bom. Então essa é a política do Renan Santos. O fascismo é isso aqui, ó. Então não é. Não é fascismo. Partido do MBL se inspira em ultradireita do Vale do Silício para desafiar Bolsonaro. Cara, eu acho, inclusive, que os caras deviam adotar isso, sabe? Em vez do Renan Santos chegar e falar, não sou nada, eu sou moderado, eu não sou esse sistema, eu quero reformar esse sistema. Não, acho que o certo, cara, é cair pra cima, mano. Chega lá e fala, eu sou assim, eu sou ultra mega blaster, sou suprema direita, sabe? Eu sou um radical, eu quero destruir os meus adversários, mas não, tô no início desse processo de radicalização. De efeito mola, sabe? De puxar a janela de Overton pro lado inverso. Vou ter que cortar esse vídeo bastante na edição, né? Pra gente não tá pronto pro Bukele. O Brasil, ele tá... a gente ainda não chegou lá. A gente ainda não chegou lá no momento do Bukele, do Milei. O Brasil, ele ainda tá muito com, sabe? Acho que a gente ainda não chegou nesse estágio de desenvolvimento do pós-ocidente. Claro. Boa. Cara, a Folha fez essa matéria aqui. Ainda não liberaram a resenha. Enfim, na internet não mostra meio que a dimensão dessa matéria. Isso faz parte da Ilustríssima, que é tipo... Mano, um livro inteiro do jornal. Orlando fala isso, cara? Eu nem sei. Eu tirei da cabeça agora. Ele fala... Fim da ordem liberal, né? Toda santa vez é sempre essa mesma... o fim da ordem liberal. Porque o fim da ordem liberal feito pelo Trump. Cara, o Trump, ele é a ordem liberal. Físico, sabe? Que é só um hit bizarro contra o Partido Missão, acusando de ser o que o fascismo tem de mais moderno, é o MBL que tá trazendo pro Brasil. A reportagem só extremamente maliciosa. A gente vai indo meio ponto a ponto, assim, mas... Os jornalistas já deram dislike. Cara, deixa eu procurar aqui, vou ter que cortar isso na live. Saga só. Os caras estão na universidade colocando o Renan com jaqueta militar dos Estados Unidos. Jaqueta militar do exército americano, dos aliados. Aí chega lá os caras e eles falam, análise iconográfica do fascismo. Aí eles botam isso aqui, eu não sei qual seria o sotaque do brasiliano, né? Mas os caras chegam lá e fazem, não, porque olha, veja bem, ó, o símbolo imperial aqui de Roma, porque Mussolini ele larpava de romano, então a gente também tem um elemento imperial aqui do fascismo da lição. Caras, isso é sinal dos tempos, tá? Quando a esquerda começa a fazer isso sobre você é porque você já está vencendo, sabe? É porque você está, assim, eles já perderam o freio de mão e eles não conseguem lhe compreender. É nesse ponto, sabe?
A esquerda tá. Eles ainda não sabem o significado da palavra LARP. Não sabem o que é um LARPing. Cara, por que todos os seus comentários estão sendo apagados? Foi uma operação americana contra o. Ah! Pô, tu tá falando do negócio lá, né? O chat não deixa falar do negócio que aconteceu entre 41 e 45, né? O churrascamento em massa. A grande fazenda de pães. O grande fazedouro de 6 milhões de pães. O chat fica banindo. Sim, não pode falar. Isso aí foram eles contra isso. Não, é verdade, ainda tem isso, né? Eu nem vou falar aqui, eu já fiz vários vídeos sobre o fascismo, explicando ele hoje e tal. Veja no canal, tá? Tem vídeo sobre isso. Reagindo aos vídeos do Alisson Monato, um pai historiador. Também o material do João Eigen, que são caras bem mais versados do que isso, do que eu. Só que, mano, é só bobo, sabe? É só bobo. Mas é um sinal, cara. Se a esquerda tá fazendo isso é porque os caras estão crescendo. Os caras estão dando medo nos adversários. E tem que ser, cara. De pegar e falar, eu quero destruir os meus inimigos, eu quero destruir os meus adversários, eu quero usar meu direito penal do inimigo. Não é isso que falam? Direito penal do inimigo? Falando do direito penal do inimigo contra os adversários políticos também. Por que não? É isso, cara. Esses caras eles começam a te colocar te jogar pra um lado, eu tenho que ir pra esse lado, senão fica que nem o Aécio Neves em 2014. Não me joga para a direita que eu não vou. Não me jogue para a direita que eu não sou de direita. Anota, cara. Se as pessoas estão te jogando pra algum lugar, se atira. Resenha. É uma compilação de pronunciamentos, né? De declarações de professores do. Honestamente, além do título aí, vai lá a respeito e tal, não tem porra nenhuma a ver com nada. O chat tá travando na live? Tem esse problema, né? Eu tenho que abrir aqui, ó. Nada, assim, né? Só Sim. nonsense total. Pois é, cara, eu mesmo. O problema é que eu só tenho um monitor aí, cara, se eu não abrir todas as janelas ao mesmo tempo, assim, deixa a minha tela toda fragmentada, não aparece nada. Eu cheguei a fazer um tweet sobre isso, que esse é o quote mais bizarro dessa matéria, que é o seguinte: professor de Ciências Sociais na UFRJ, Jorge Chalub, diz que o livro amarelo reúne pílulas de anarcocapitalismo. Cara, assim, ciências sociais, eu acho que não existe um cargo mais inútil do que o cientista político, para ser mais específico. O anarcocapitalismo o capitalismo no livro amarelo, cara, não faz nem sentido. Eu sei que o MBL roubou essa estética amarelo com preto dos ANCAPs, mas, cara, o cara que escreveu esse livro amarelo, que é o Orlando, ele bota as ideias tipo industrialização induzida pelo Estado, a defesa do SUS. Cara, não é ANCAP. O livro amarelo, eu tenho certeza que não é um material ANCAP. Porque não é as ideias do movimento. Ideias voltadas a hierarquias de gênero e raciais, uma mobilização de. Cara, uma hierarquia racial. Cara, o que o cara tá falando, mano? O cara só não leu, né? Eu tenho certeza que o cara não deve ter lido. E um certo apelo à violência. Cara, hierarquias raciais é bizarro. Bizarro, assim. Isso não faz o menor sentido. Todos eles são bem nonsense, né? Tem uma coisa o Ricardo Almeida também tweetou sobre isso. Apelo à violência faz sentido, porque é a parada da guerra ao tráfico e tal, sabe? Mas eu não consigo entender como isso é um apelo à violência. Tipo, é um apelo a resolver a merda de um problema gravíssimo no país, assim. Sim. Talvez o top problema. Com certeza. Mas violência tá entre. Sei lá, tem que cobrar imposto não é um tipo de violência também. Então, mas hierarquia racial só é totalmente insano. Não, Só viajado num nível bizarro, cara. Não, de gênero também. Não é um livro particularmente cristão também, tá? Não é um livro de tipo, cristianismo político ou religião aplicada à política. Ou Pílulas anarcocapitalistas também. Também não é um livro nem minarquista que seja, assim. Pois é, cara. Enfim, todos os 3 primeiros, que é o que eu conheço mais, né? Que eu me li mais. Eles são um diagnóstico, assim, em geral, né? Social. E aí depois começa a ficar mais propositivo a partir do 2 e do 3. E as hierarquias raciais. Então tá. O cara, o Anton, ele tem um vozeirão, né, cara? Queria ter a voz do Anton, voz de apresentador. Encontrei. Pois é. Enfim, Ana Luísa Albuquerque, que foi quem escreveu Anton, ele tem voz de dublador, né? essa
Enfim, isso é absurdo de matéria. Legenda derivada do MBL, fundada em novembro de 2025, o Partido Missão vem investindo na formação ideológica de sua base eleitoral, inspirando-se em nomes extremistas e reacionários para se posicionar em um cenário possível, de possível ocaso do bolsonarismo. Certa vez, Era o diretor de um instituto. Um guru do direito me perguntou: você já ouviu falar de Antônio Gramsci? Deve a lá do Frank Furedi, uma reportagem americana, um pouco parecendo então. Primeiro-ministro urbano, só transformar um gringo, hub global da ultra-direita. Cara, não, cara, o Urubu ele é só um. Cara, o Urubu era só um corrupto. Meia boca, sabe? O Urubu não era grande coisa. O Urbano, assim, se pegasse os anos 80, qualquer político genérico seria o Urbano. O Urbano não era, nossa, que tradicional. Cara, ele era só um político genérico do leste europeu. Era não, né? Ele ainda tá vivo, só perdeu a eleição. Provavelmente volte. O cara, ele controla toda a máquina na Hungria. Ele ele tem alguns hábitos lá de ficar fazendo gerrymandering, né? Cortando. Toda eleição ele muda, ele faz uma reforma no sistema eleitoral para se beneficiar, dá uns direitos lá para pessoas que estão fora da Hungria, aí ele utiliza a minoria cigana e tal. É só um genetocrata genérico. Mas é sempre isso, né, cara? Eu lembro que tinha matéria da Internacional Fascista que colocava o Urbano no meio. Como se o Urbano fosse grande coisa, cara. nos primeiros minutos de uma entrevista, o diretor de um instituto húngaro de direita me perguntou: você já ouviu falar de Antônio Gramsci? Eu havia procurado Frank Furedi em 2023 para uma reportagem que seria publicada na revista americana Foreign Policy. O foco era a estratégia do então primeiro-ministro Viktor Orbán, responsável por transformar a Hungria em um hub global da ultradireita ao financiar uma série de think tank conservadores. Isso é verdade, né? Mas a efetividade dessa estratégia do Orbán foi, tipo, muito baixa, assim. Ele até tem algumas organizações, né? Que Na ainda Europa, rodam e principalmente. tal. Às vezes eu tenho umas palestras assim, eu vejo e tal. Mas não foi longe o suficiente, porque justamente que essa estratégia seria de simetria, né? Porque existe hub global progressista, né? Inclusive Pois é, o Orwell, ele fazia um ativismo ali, falava muito do Soros. Todo o discurso do Orwell ele falava do George Soros e tal. Mas, assim, cara, não foi. Não é. O pessoal bota num pedestal essas figuras, o Dugin, o Orbán, como coisas que eles não são realmente. Aquele cara, tinha um cara do governo Trump, qual era o nome dele? O Bannon, Steve Bannon. Cara, não são. Eles não são esse bicho papão que o pessoal da imprensa era da coloca. Hungria, né? Acabou sendo deslocado. Eu não consigo entender porque que isso é particularmente também. Ah, você não pode ter um conglomerado de ONGs, sei lá, entendeu? Pois é. Acenei positivamente com a cabeça. Gramsci, o famoso teórico marxista italiano, desenvolveu o conceito de hegemonia, segundo o qual as ideias dominantes em uma sociedade são as ideias da classe dominante. Ou seja, a dominação não se dá apenas pela força, mas também pela cultura, por meio de aparatos como a mídia e a... Cara, não sei vocês, mas não é meio chato eu ter que discutir Antônio Gramsci em 2026? Eu me sinto, sabe, assistindo um negócio do Brasil paralelo em 2020, 2019, sabe? Ah, o marxismo cultural. Ah, a escola de Frankfurt. Sei lá, cara. as escolas. A sobrevivência a longo Eu acho que a gente já passou essa etapa, entende? A gente já passou essa etapa desse comunismo antigo, porque os comunistas, eles não conseguem. Os comunistas, eles sempre vão estar presos a essa semiótica, a estética e tudo aí do século XX, início do século XX, União Soviética, Antônio Gramsci, Trotsky. Eu entendo, eles ficam lá, quando eles não saem disso, mas vamos sair disso, sabe? Vamos só, cara, ficar discutindo esse tipo de bobagem. Esses web comuns, inclusive, eles são irrelevantes, né, em números. Pois é, cara. A esquerda hoje não é mais isso. A esquerda hoje que existe, que controla as instituições e que faz grandes eleições, é a esquerda identitária, é uma esquerda que superou essas discussões idiotas, essas discussões que não tem mais cabimento no século XXI.
Um exemplo disso é o Jones Manuel, né? Que ele saiu lá daquele partido de mentirinha lá de rede social e foi pro PSOL, se filiou ao PSOL. E agora ele é o segundo cara que tem a maior vaquinha no Apoia-me lá, das vaquinhas de político. Ele deixa isso pra trás, sabe? Deixa essa bobagem pra trás. Eu vou fazer aqui a parte do sistema, do PSOL, dessa coisa. Essa esquerda, Partido Democrata, né? Com essas pautas identitárias, LGBT. Ele fala ainda dessas bobagens de comunismo, mas ainda assim, ele ficou 30 anos nisso. O Charles Manuel já é um cara velho, ele já deve ter uns 40 anos já. E ele ficou um tempo todo nessa bobagem. E, tipo, os caras só estão vendo, cara, mano, não tá funcionando ficar fazendo grupo no Discord. Vamos fazer uma ação política dentro de um partido tradicional, que é o caso do PSOL. O PSOL tá aí há mais de 20 anos em atividade. Foi base do PT várias vezes, continua sendo na prática, né? E é isso, cara. Abraço o painho Lula, e pega a emenda e aí, e vai, cara. Agora tem que ficar discutindo coisa de debate de internacional comunista. longo prazo do tipo de projeto que ele tem demanda algum grau de hegemonia intelectual na sociedade, Fured disse sobre Orbán. Ele precisa criar uma contra-intelectualidade para criar as bases de um regime político mais durável. Cara, mais pra frente, já vou adiantar um pouco, o livro essa matéria vai falar sobre o Yarvin, vai falar sobre o BAP, vai falar sobre o Orlando Lima e sobre o Ricardo Almeida também, como sendo tipo, elementos do caráter de extrema-direita fascista do MBL. Se o Orbán, o Duguinho, o Carlos Bolsonaro tive liberação internacional fascista, então esses caras assim, né? Esse pequeno resquício de intelectualidade que existe hoje da direita é a nacional fascista, né? Mas o próprio Yarvin, que mais pra frente eu vou fazer meio que uma defesa de porque que é muito idiota você... Aí você tem que ter medinho de ler ele. Aí a professora falou pra você que não pode ler e você tá lendo, meu Deus. Cara, tipo... Um cara ter medo de ler o livro é foda, né? O pessoal sempre fica fazendo aquela referência, por causa que os bigodistas lá na Alemanha, eles queimaram os livros, a grande queima de livros de Berlim. Cara, você tem medo de ler um livro, cara. Você tem medo... Quem é você pra falar disso se você tem medo de ler um livro do Yarvin? Tipo, fazer uma crítica muito boa de por que esse projeto Orbán ele é meio que natimorto desde o começo, sabe? Que, cara, desculpa, você sendo da Hungria, você não tem nem os recursos, nem, tipo, a moral, nem, pra ficar usando termos marxistas, sabe? De uma forma livre. Você não tem meio capital cultural suficiente pra conseguir... O Brasil seria mais influente fazendo isso do que a Hungria. A Rússia é mais influente fazendo essas coisas. A Rússia sim tem os seus proxies. A Rússia financia a gente em outros países. Né? No Brasil eles têm aquela nova resistência. Aí, tipo, em outros lugares financiando a galera que fica larpando de BRICS, Sul Global. Agora, a Hungria, cara. O Brasil teria mais chance de projetar a influência política do que esses caras. Não consegui emplacar nada, entendeu? Meteu um Pierre Bourdieu aí. Meti. Sabe muito. Sabe? Tipo, isso obviamente não quer dar certo. Eu acho que é um pouco do problema dos brasileiros que compartilham disso. Não, eu acho que o projeto do MBL é fundamentalmente diferente, tá? Mas, por exemplo, você vê uns caras, tipo... muitos olavistas, assim, desse viés meio Brasil paralelo, tem essa ideia. A gente precisa criar nossa própria arte, nossa própria cultura, bababá. Aí o cara cria, tipo, documentário. Maria da Penha é mentirosa? Tipo, cara... Sabe? Beleza, tipo, talvez tenha um argumento a se ter sobre a história da Maria da Penha e tal. Só que, tipo... Não é... Eu não vou criticar esse negócio da Maria da Penha, tá? Porque realmente eu acho que é uma pauta das mais importantes que a gente tem hoje. É a pauta do ativismo feminino, né? Feminista, essa coisa que vai do... Começa ali na Maria da Penha, vai passando pela instituição do feminicídio como lei e como jurisprudência, e hoje agora a gente tem a lei da misoginia, né, que eu acho que a votação dela foi hoje, né, passou no Senado lá com a votação de Flávio Bolsonaro, né, o grande apoiador feminista, passou lá no Senado e eu acho que vai continuar agora no Congresso, na Câmara no ano que vem.
Então a gente tem essa lei da misoginia. Então existe esse ativismo feminista. Inclusive agora a gente teve mais um caso, que foi aquele da menina, do menino que foi churrascado lá pelo padrasto e a mãe defendeu e a mãe foi absolvida pela juíza que fez um discurso feminista e falou que a mãe já sofreu demais por sofrer com misoginia na internet, então ela merecia ser absolvida de ter churrascado, de ter sido cúmplice do churrascamento do filho, né? Em São Paulo passam todas as leis feministas. Então, cara, eu acho que essa questão, eu acho, na verdade, inclusive, que essa vai ser a maior pauta política dos próximos anos, tá? É que aqui a gente ainda tá muito afundado nessa questão do crime organizado. Do crime organizado. Só que no mundo quase inteiro, porque hoje em dia isso já está acontecendo em países de terceiro mundo, não é uma exclusividade de países de primeiro mundo, vídeo Brasil, né? Mas essas pautas feministas que vão avançando, elas estão destruindo coisas desde relações básicas entre homens e mulheres até a taxa de natalidade. Então, eu acho que essa vai ser talvez uma das maiores pautas daqui pra frente. A Long House venceu, cara. É uma questão de Long House. Eu sei que ainda é um debate que muitas pessoas elas tratam de uma maneira muito microscópica, né? Então, é discutir, tipo, o Brasil Paralelo falando sobre a lei Maria da Penha, né? E isso é algo maior, né? Quando as pessoas se derem conta do que é uma Long House, eu tenho um artigo no Substack sobre a Long House, vão lá ver. E tem um outro artigo também sobre, enfim, incels e tal. Cara, isso é uma discussão maior. E isso é uma discussão mais profunda. Então, eu não vou subestimar esse trabalho feito ali de algumas pessoas sobre essas pequenas pautas. Precisa por mal que esse assunto ainda parece pequeno. Cara, mas acredito, o Brasil é um dos países mais avançados nesse tema. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando chega pra lá, eles ficam completamente horrorizados. O termo feminicídio, o crime de feminicídio não existe. É quase que uma exclusividade brasileira. Tinha no Brasil e tinha na Argentina. A Argentina tirou agora, o Milei tirou isso. Ficou um tempo e o Milei ele revogou já. Então, basicamente, o Brasil é o único país que existe esse tipo de coisa, de que a mulher é uma classificação diferente, que ela tem um agravante quando é um homicídio. Então, agora eu tava vendo, o cara, ele publicou, ele mostrou aqui acho que dos anos 40 pra cá, começou, acho que foi na Inglaterra, que começou, não, acho que ele pegou um caso da Inglaterra, da Austrália, do Canadá, eu não lembro qual país foi, que não tinha juízas, mulheres, né, e começou dos anos, acho que isso foi bem rápido no último, né, dos anos 80 pra cá, pulou de 40% para 70%, de 20% para 70% das juízas, mais de 70% dos juízes são mulheres. E isso faz muita diferença. A gente está vendo claramente na Europa e no Brasil que as mulheres elas fazem um julgamento diferente dos homens quando elas se tornam juízas. E, então é isso. O Brasil é esse país com problemas de terceiro mundo e problemas de primeiro mundo. Não é isso, não é exatamente assim, tá ligado? Assim, eu acho louvável o esforço em algum nível, né? Mas ele nunca vai ser simétrico. Eu acho que esse é o take realista, né? Porque Sim. as instituições e o prestígio, hoje, sobretudo, né? Muito mais do que naquela época até, são supranacionais, né? Eles são downstream de outros lugares, né? De outros centros de cultura. E sempre foram, na verdade. Sempre né? foram, cara. Mas talvez hoje em dia seja até mais hegemônico, né? Esse processo de aculturação, né? Somos todos americanos, é mais forte com a globalização. Mas meio que sempre foi, né? Tu poderia criar uma alternativa brasileira, mas os caras iam continuar indo a Paris, indo a Lisboa, né? Londres, né? O Brasil era mais ligado àquele continente à época. Hoje em dia, definitivamente pro Washington, Nova York, né? Califórnia e tal. Pois é. Então você pode criar uma infra cultural nacional, beleza, pode ter o Brasil Paralelo, o MBL tem a revista Valete. Eu acho que se o Brasil guinasse, assim como o Brasil influenciou muito, ajudou muito os países de esquerda na América Latina, se o Brasil desse uma guinada à direita e começasse a produzir não só dinheiro,
Só tá ali, vou dar dinheiro para países direitos. Não, produzir intelectualidade, trabalhos, livros, matérias, jornais, tudo isso. Criar todo esse hub ideológico, a gente conseguiria influenciar bastante. Talvez não o mundo inteiro, mas pelo menos assim, América Latina, Portugal. E se o Brasil quiser, talvez pudesse. A África, né? É que no caso da África, a Moçambique e a Angola, eles vivem em regimes muito particulares, né? Tentar influenciar esses países é como tentar influenciar a China. É muito difícil, né? Porque eles não são regimes democráticos de renovação política que possa se influenciar facilmente as instituições desse jeito. Mas eu acho que dá. Consomem muitas novas TVs. Sim, eles consomem muito, cara. O Brasil, a gente exporta conteúdo, né? É que a gente não é tão desenvolvido nisso, mas a gente exporta cultura. A gente tá tendo lá os portugueses que estão cada vez mais falando como brasileiros. A gente tem capacidade de ser uma powerhouse de cultura e de ideologia. O Brasil poderia desenvolver ideologias e exportar isso para outros países. O Brasil pegou o integralismo de Portugal, cara. Uma ideologia bem pequenininha, assim, que chegou no Brasil e foi maior aqui do que foi lá em Portugal, o integralismo. Por que não poderia acontecer o contrário, né? Tal. O Brasil poderia ser o fiador de regimes na América Latina inteira. Cara, mas o problema que eu tenho com essa ideia meio que o gramscianismo de direita brasileiro é isso aqui. As ideias dominantes de uma sociedade são as ideias da classe dominante. É, tipo, o Brasil paralelo teria que tentar convencer a classe dominante a ter suas ideias. Não, tipo, pessoas aleatórias de classe média do interior do Paraná, entendeu? Desculpa, isso não é a classe dominante, sabe? Só não é. Sim. Entendeu? Você fazer com que as suas ideias sejam populares entre uma classe média que tem dinheiro pra pagar o teu programa, mas de fato não tem nenhuma influência cultural. Cara, ain't it, sabe? Mas é o ponto que a gente já fez também de crítica ao Brasil Paralelo e como virou uma coisa... A intenção do Brasil Paralelo agora é de massificação, né? Tipo, aumentar ao máximo o faturamento, talvez pivotar um IPO, né? O Brasil Paralelo tem isso também, né? Eles deixaram... É um tempo de ser um negócio completamente ideológico, eu diria, cara. Eles realmente começaram em algum momento a fazer reuniões com pessoas com muito dinheiro e fazer trabalhos de encomenda, por assim dizer. Tinha muito essa conversa um tempo atrás. E essa vontade, ou até esse desejo de influenciar a classe hegemônica, né? E aí, tem no Paraná, tipo, tem lá a família do RCO, sei lá, né? E talvez seja até melhor assim, cara. O Brasil Paralelo é um negócio mais comercial e menos só panfletagem Mas ideológica. o RCO é um esquerdista, né, cara? Então, sim, mas ele, tipo, família colonial, antiquíssima, paranaense e tal. Existe classe dominante no Paraná, mas ele teria que ir pro eixo São Paulo, eixo Rio de Janeiro, Salvador, Brasília. E aí, pra isso, você teria que ser mais sedutor, né? Geralmente o material do Brasil Paralelo, sei lá, acaba antagonizando de uma forma que eu considero pouco estratégica. Pra mim, o caso mais claro é o documentário sobre a Maria da Penha, assim, que é tipo, brother, isso não tem como não ser lido como uma defesa de violência doméstica, entendeu? Sei lá, eu não conheço eu não conheço o mérito do documentário porque eu não consigo. Bom, o Antônio tá tão completamente longhouseado nesse vídeo aqui, hein? Caramba, Antônio. Não tenho a menor vontade de assistir, mas eu não consigo chegar como no Polite Society, isso chegaria como, pô, na verdade, a Maria da Penha é uma mentirosa, é uma estelionatária e tal, mas enfim. Pois é. Então, a missão, como seus membros preferem, é partido de direita derivado do MBL, fundado no fim do ano passado, também parece ter lido e aplicado Gramsci. Eu acho que o comunista preferido do MBL não é o Gramsci, é o Lenin. Tipo, inequivocamente, na minha opinião. Cara, não sei não, mano. Não sei não. Se for mais do Lenin, o que teria feito é juntar 2050 militares e dar no golpe. Né? Não, mas assim, é inquestionável que o MBL tomou lições dos processos de organização política bem-sucedidos do século XX, né? Que via de regra em grande medida são comunistas. Então, a ideia de que o movimento tem uma revista ou tem uma academia de formação, eu não acho que isso está dentro da seara do gramscianismo, né? É um processo de formação ideológica interna. Todo partido deveria ter algo análogo a, né? Sim. E aí, de novo, as pessoas às vezes vão acabar fazendo paralelo. É a coisa mais
com o Partido Socialista Italiano tinha o Avanti, os fascistas italianos tinham o Alopa. É normal o cara fazer uma revista e fazer um trabalho intelectual. O estranho é o inverso. É o bolsonarismo não ter feito nada. É bizarro que o bolsonarismo não criou absolutamente nada, sabe? De cultural, de físico, sabe? Por exemplo, até quando vai pegar um cara, por exemplo, o Milley ele não é um cara que tem uma ideologia própria. Ele é um libertário. Então ele pegou de uma ideologia que tem a sua organização, tem instituições, tem ONGs, tem institutos, tem livros, tem autores, sabe? Ele já pegou pra pronto. Mas tem um trabalho intelectual por trás, sabe? O bolsonarismo só não, ele não tem absolutamente nada. Entre a missão e o PCO, mas a ideia, é que eu acho que as ideias do PCO, a praxis política do PCO é muito adequada, só que a ideia tá vencida há uns 60 anos. Não, eu acho que o PCO não tem a intenção de ser sério também. Eu acho que a parada deles é a joke. Talvez seja. Eles estão meio que eles estão larpeando de uma coisa que seria sério, mas eles fazem sem fundo de seriedade. Não, mas eu digo assim, premissas como, pô, você tem uma liderança clara, sabe? Você tem o Rui Costa Pimenta, é o cara que vai conduzir esse grupo político. A gente não faz aliança com ninguém, a gente tem atividade formativa toda semana. É porque é isso, a ideia tá vencida há uns, sei lá, cara, mas pra mim vai além da ideia tá vencida. É tipo, eles realmente não têm intenção de séria. Eu conheço. Você conhece bem mais o PCO do que eu, né? Você tem amigos no PCO. Verdade, amigos de longuíssima data. É verdade. Eu não tenho, mas assim, eu acho que esses micropartidos de esquerda, eles têm praxis política adequada. Eles estão certos em muitas coisas, na praxis, não na teoria. É um LARP, mas é LARP. Mas eles estão fazendo com as premissas corretas. Entendeu? Pois é. Pessoal, temos uma excelente notícia de tanto falar do Polymarket nos nossos vídeos sobre eleição. Vamos ver aqui, ó. O Polymarket que eles pegaram. Lula tava 44, Flávio 28, Renan 13, Haddad 5. O meu 0 a 5. Polymarket agora, cara. Cara, Polymarket agora. Esse vídeo é o quê? 2 semanas atrás. Cara, o Lula tá com 41%. O Lula caiu. O Flávio tá com 29%. O Flávio tá estabilizado. Né? Ele cresceu 1%. Bem, oscilação, né? Oscilação. A Ana Santos tava com 13. Cara, a Renan Santos tá com 17. E olha como é que é a subidinha da Renan. Ela não é um negócio tipo o Flávio, o Lula. Eles têm umas torcidas mais esquisitas, né? O Renan, ele só cresce lentamente, né? Ele vai crescendo ao longo do tempo. E, cara, eu não acho que vai continuar assim pra sempre, né? Mas, caramba, 17% agora contra 19% do Flávio. Não é pesquisa, eu sei, né? Óbvio. Polymarket não é pesquisa. Polymarket de aposta. Mas sabe o que eu acho interessante? Dá uma olhada. O Camilo Santana tá com 4%. Camilo Santana. Sabe o que significa? Cara, o Camilo Santana, ele ainda não tá na imprensa. O Camilo Santana, a imprensa não tá divulgando. O Camilo Santana, ele é o ministro da Educação do Lula. Se o pessoal tá comprando o Camilo, e o Camilo não tá na mídia, na imprensa, é porque quem tá comprando o Camilo é insider. Tá fazendo insider trading, né? Sou eu. Mentira, não sou eu. Mas cara, pessoas com informações confidenciais que estão comprando, cara. Porque não tem ninguém. Nossa, peraí, eu vou aqui, eu, pessoa física, vou aqui comprar um pouco de Camilo Santana no Poly. Não, cara. Tem alguma coisa. Tem um trade de Camilo, cara. E esse trade de Camilo não tá vindo do grande público. Então, eu acho que o Lula, nos bastidores, está encaminhando já, e o mercado financeiro talvez já saiba, políticos já saibam, estrangeiros já saibam que o Lula está se encaminhando para fazer uma sucessão pro Camilo. Porque o Camilo tá na frente do Haddad. O Camilo tá na frente do Haddad significa que quem tava no Haddad saiu do Haddad e foi pro Camilo, entendeu? Não é que, pessoas do nada apareceram e compraram o Camilo Santana, não. Pessoas estão saindo do Haddad e indo pro Camilo Santana. O Zema morreu, né? O Zema é patético. Mas
É isso, cara. Eu tô achando que realmente o Lula ele vai fazer uma transição, ele não vai concorrer e vai jogar esse cara aqui. Outra de Tarcísio, outra de Zema, agora tem de Camilo. Só que o Tei de Camilo não é do mercado financeiro, né? O Tei de Camilo, ele é do... É dessa... Sei lá, cara, é uma galera muito específica que tem ligação com o Lula, sabe? Tipo... Aquele banqueiro lá do BTG, e essa galera, eu acho que deve estar apostando nele. Que deve ter informação privilegiada, tá? Eu nem falei no segundo turno. Cara, não sei, mano. Ouvi falar, né? Algumas fontes me disseram, quem sabe, que tem tracking, que tá dando Renan com 10%. E que na próxima Atlas, que vai sair esse mês, Renan vai ter mais de 10%. Eu acho que talvez ele tenha um cenário base ali de 10% naquela cenário base A com Lula e mais de 10%, tipo 11%, 12% no cenário B, que é aquele cenário com Haddad. Tá? E provavelmente Atlas talvez já comece a testar o Camilo Santana também. Também. É 2 dígitos, né? Não vou dar nomes aqui, mas existe uma pessoa aí que está falando isso, né? Que tem informações internas de que já tem tracking em pesquisa mostrando a utilidade do crescimento do Renan Santos, né? Então o Flávio, acho que o Flávio alcançou um teto, né? Ele bateu num teto ali, ele chegou um pouco no topo, ó. Chegou a 40 e poucos, 46, 45. E ele caiu depois das questões com o Banco Master, ele pode se recuperar até. Mas eu não sei não, cara. Talvez o Flávio realmente tenha alcançado um teto. Porque vai chegar um ponto que o Renan agora, eu acho que ele tá pegando voto daquelas pessoas que, nem que elas são despolitizadas, mas aquelas pessoas que já não queriam votar nem no Lula, nem no Flávio, sabe? O Renan Santos tá pegando voto do cara que votaria no Ciro, que votou no Ciro em 2018. Tá pegando os votos de quem votou no Amoedo, no Zema, no Dávila, ou do cara que vota nulo. Eu acho que o Renan tá pegando o voto dessa galera. Mas quando o Renan, aqui é o Polymarket, quando ele chegar nas pesquisas ali, realmente tiver uns 15%, eu acho que ele vai começar a bater, vai começar realmente, ele vai pegar todos os votos do não alinhado, sabe? Todo voto do centro, do pessoal silencioso, eu acho que ele vai bater isso aí, e aí ele vai ter que começar a realmente buscar votos do Flávio e do Lula. Eu não sei como é que vai ser a campanha dele, cara. Eu acho que fica difícil. Agora, o maior problema do Renan Santos é o desconhecimento. Agora, a hora que ele se tornar conhecido, e ele tá se tornando conhecido, ele vai ter que começar a brigar de verdade. Vai ter que ir pro PVP, né? Ele vai ter que ir pro PVP contra esses dois aí, os dois principais. Acho que é aí que vai ficar difícil. Esse que é o desafio, eu acho. Flávio fora, Indete no lugar. O Indete me aparece mais aqui, né? Alckmin, Eduardo Bolsonaro. Mas também pera que tá contado nisso, né? Enfim. Nós agora somos patrocinados oficialmente pelo Polymarket. Então, caso esse ponto você ainda não conheça, o Polymarket é um mercado preditivo. Por que o Polymarket não me financia, hein? Eu vou pedir dinheiro pra eles também. Eles podem pagar em cripto mesmo. Não precisa nem pagar em real. Então você pode entrar aqui e, cara, ver uma previsão bem acurada até de qualquer assunto que você quiser. Eles podem, então não é pré-candidato, cara. Eu acho que isso seja um problema. Um problema Então, legal. a gente sempre mostra esse gráfico da eleição presidencial. Mas, se você abrir na página principal, cara, tem uma infinidade de assuntos que você pode ver qual é o consenso do mercado sobre as chances de algo acontecer. Então, assunto de geopolítica, então, guerra do Irã, muita coisa de criptomoeda também, assunto de esporte dos mais variados, né? Então, desde esportes até esporte. Guardem minhas palavras. Ó, a minha bola de cristal fala que o Bitcoin ele vai chegar no fundo em outubro e depois vai reverter. As vozes da minha cabeça nunca erram. Esporte propriamente dito, como campeão da NBA. Até coisa como Big Brother, cara. Tinha no título, Tá legal, Ed, aqui blá, blá, blá. investir
e com uma revista de artigos políticos Investimento. escritos por líderes do movimento e colaboradores, um clube do livro, uma academia de formação de Isso não é uma dica de investimento, quadros, uma espécie de CBN. cartilha do partido, o livro amarelo. O Missão engaja sua base eleitoral de jovens a partir da disputa ideológica. Essa base o principal ativo de Renan Santos, um dos fundadores do MBL, presidente da legenda e pré-candidato à presidência. Nas redes, ele adota um discurso antissistema e conta que tem feito um tour de carro pelo Brasil financiado por apoiadores, buscando se diferenciar de adversários com grandes estruturas e recursos partidários. Santos também tem viajado à Europa e aos Estados Unidos para encontrar lideranças da direita. No passado, ele ficou mais conhecido pelo Tour de Blonde. Isso é coisa do Arthur Duval, né? Não é do Renan, mas tudo bem. E um dos áudios sexistas, também acho altamente questionável. Tipo, cara, como sexista é o cara fala que gosta de mulher, que a mulher cague na boca dele? Tava claramente só falando merda, tá ligado? Tipo, ou só para pra buscar. Isso aí é mais uma prova, né? De que o Brasil é muito longo e arrozeado, cara. Meu Deus, o cara me foi caçado por causa de um áudio desses, mano. Que ele falou que gostava muito de mulher. O áudio, você, cara, busca o áudio, ouve o que ele falou. Ele fica, caraca, essas mulheres são tão lindas, mano. O cara ele foi caçado por ser beta, pra vocês verem que não sobra nada pro Betinha. Não sobra nada pro Betinha, não sobra nenhum mandato. Eu deixaria eles cagarem na minha boca, tipo... Não, Tá bullshitting. Ele disse que ele lamberia a bunda suja dela. Melhorou muito, Antum, E realmente. o Renan tá mencionado nesse áudio, né? Tá, tipo, o Arthur Duval tá falando em choque, que ele tá e ele fica, cara, o Renan O melhor erro do MBL é amado demais, cara. faz isso há décadas e tal, é bizarro, ele tava certo. Mas o Renan já contou a história. A história é só viajar pra Suécia e pra Noruega, sei lá, pra Finlândia, pra Lituânia, fazer turismo lá e pegar umas mulheres, mano. A coisa mais normal da história. Tipo, eu tenho múltiplos amigos que fizeram intercâmbio na faculdade, foram pra Europa e, mano, não foram lá pra estudar. Não, e de novo também, eu não gostaria de tratar isso como moralismo, porque não é como se fosse turismo sexual. Eu não consigo acreditar na possibilidade de um brasileiro explorar a vulnerabilidade de suecas inocentes, entendeu? Tipo, Sim, é. nós somos a periferia. É bizarro isso também, né, cara? Que tipo de turismo é esse? De turismo de... O cara, ele... Uma coisa é o cara que vai do país, o cara rico do país rico que vai pro país pobre, tá? Outra coisa é o cara o cara pobre do país pobre que vai pro país rico. Na verdade, ele tá fazendo conta, ele tá jogando no competitivo, ele tá jogando no modo hard. Disse da live caiu, né? Obrigado, enxoval. Periferia do mundo, mano. Tipo, cara, teu PIB per capita é 10 vezes maior que o nosso, sabe? Como que eu vou te explorar? É tipo. Exato, cara. Se fosse um sueco Exinhex. viajando pra um estado paupérrimo, pra Roraima, ia ficar meio, porra, caralho, isso é bem zoado, isso é estranho. Tem que ver o que esse sueco tá fazendo. Agora o Renan, essa apertada vulnerabilidade da Suécia, a potência periférica sueca, pelo amor de Deus. Pois Enfim. A pré-campanha do presidente do Missão ainda não furou a bolha, não é verdade. Mas pode ter ganhado um incentivo diante do baque enfrentado pela pré-candidatura de Flávio Bolsonaro por causa do áudio lá do Vorcaro. Beleza. Após a divulgação dos áudios, houve um aumento nas buscas pelo nome de Santos no Google Trends, ferramenta que permite acompanhar a popularidade das pesquisas no buscador. Foi o maior pico de interesse no líder do MBL no último ano, o que poderia indicar um desejo do eleitorado de direita de encontrar um candidato alternativo. Mas poderia foda também. Claramente existe o interesse por Pois é. encontrar uma alternativa de direito, tanto que a gente já comentou sobre sucessivos trades que não deram certo. Deixa eu fazer uma divulgaçãozinha da live. Estão se tornando um hub intelectual da direita, como afirma um editorial de um exemplar de 2023. Tem umas fotos aqui dos membros do MBL, então tem o foto Kim. não endearing do Kim. Botaram a foto de todo mundo mais novo possível, né? Botaram a foto do Kim de, sei lá, uns 5 anos atrás. O Guto também, porra, quando tinha acabado de ser eleito, Beraldo tá ligado? fala- deixa eu ver a legenda. Beraldo, Caralho, Samuel Chung. Pegaram um cara da Deep Web, sabe? Não conhecia. Não, volta ali. Amanda, você conhecia o Samuel Chung? Muito foda, hein? Que fim levou? Eu lembro desse cara, mano. Esse cara ele foi candidato, ele venceu a eleição em 2022. Nunca mais ouvi falar. Volta. Muito foda. Pois é. Botaram o Renato Batista também, muitos anos. E João atrás. Bétega também. Ah, tá, porque tá falando de concorrer em 2022, né? Enfim. Grande Samuel Chung, mano. As ideias norteadoras do partido, os quais os autores, seus líderes, têm
uma divulgaçãozinha, peraí. Pô, eu fui no X lá fazer uma brincadeirinha. Cara, olha o que apareceu pra mim. Olha essa desgraça, cara. Pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro diz que pretende nomear uma mulher para o Ministério da Economia, caso seja eleito, e afirma ter preferência por uma mulher para compor sua chapa como vice. Ah, caralho, cara. Que ódio desse desgraçado, cara. Primeiro, a última vez que a gente teve uma mulher no Ministério da Economia, vocês lembram como é que foi? Vocês lembram como é que foi? O primeiro dia foi o confisco da poupança, pra quem não lembra qual é a última vez. A última vez que eu vi uma mulher no Ministério da Economia foi na Argentina. A Argentina, se não me engano, eles colocaram uma mulher na economia antes do Massa, que é o cara que tava por último lá no governo kirchnerista, eles botaram uma mulher também. Cara, quem é que bota uma mulher no Ministério da Economia? Segundo ponto, pra vice, cara, tá confirmado, né? A vice do Flávio vai ser a Damares. Vamos ter um governo Flávio Damares. Vai ser o governo mais feminista da história da humanidade. Vai ser o governo mais feminista da história da história humana. Acabou. Cara, vai ser pior do que vai ser mais feminista do que o governo Lula, né? Porque é verdade, né? O governo Bolsonaro passou mais leis feministas do que o governo Lula. O governo Dilma teve a criação da divisão total de bens. Provavelmente foi o maior avanço em proteção masculina dos últimos 20 anos. Caramba, cara. Que tenebroso. Medo. Tem como referência não só informações de fácil acesso ao público. Vai ser o primeiro a indicar uma ministra negra. Cara, eu não duvido, cara. Eu não duvido. A ideia norteadora do partido, ou quais autores seus líderes têm como referência, não são informações de fácil acesso ao público. Uma edição avulsa da Valete custa R$100, enquanto a série do livro amarelo sai por R$589. Tá duro, dorme, né? Tipo, Pois é. Não tem R$100 de orçamento pra comprar a revista. É foda. Ok, tudo bem. Professor de Ciências Sociais no FRJ, aí tem aquele code do Jorge Chalub aqui, falou que o livro amarelo reúne pílulas de anarcapitalismo, ideias voltadas para a hierarquia de gênero e raciais, uma mobilização de elementos cristãos e um certo apelo à violência. O FRJ deveria comprar para a biblioteca delas uma edição do livro amarelo, né? Claramente tá precisando. Acho que da revista Valete também, acho que o Jorge Chalub deveria... no Jorge Chalub, cara, na internet. Se esse cara não tem, tipo, uma porrada de artigos, sei lá, vamos ver se já escreveu, sei lá, no jornal de esquerda, assim, corriqueiramente. Tem alguma coisa? Carta Capital. É. O Carta Capital que é um jornal comicamente tendencioso, assim, né? Yeah. Chega a ser meio ridículo, com todo respeito à Carta Capital, sabe? Inclusive, a revista Valete tem uma tiragem maior do que a Carta Capital, né? Já há algum tempo. Pois é. Enfim. Mas, Chama, como é que você sabe quando eu tô bebendo água, dando alt tab nas janelas? A Folha procurou o fundador do MBL para uma As coisas estão vazando na live aí? entrevista. Santos primeiro resistiu. Disse que se a conversa fosse sobre populismo digital, um assunto para ele ultrapassado, não perderia seu tempo. Mas só, cara, é muito chato, né? O professor universitário nunca pode falar que eu tenho uma cultura de... Você pode falar não sei, sabe? Se você não conhece a parada, você pode falar não sei. É tipo, Jorge Chalub, eu entendi, cara. Você não quer pagar esse dinheiro no livro. Sim, é meio caro mesmo, beleza e tal. A profissão hoje tá desvalorizada, você não vai tirar proveito do livro, mas, porra, não sabe só mentir, né? Ou inventar, sei lá. Pois é. Afirmou em mensagem de áudio. Tenho muito pouco tempo a perder. Se for voltar a ter conversa 2015, 2016, é pointless. Respondi que, na verdade, gostaria de saber mais sobre as referências intelectuais e ideológicas do Missão. Ele, então, pareceu animado, mas nas semanas posteriores não respondeu mais aos contatos. Na troca de áudio, disse que o partido é hoje o grupo político que mais produz conteúdo ideológico e intelectual no Brasil. Isso, sem dúvida, é, né? De novo, com certeza é assim, né? Não, cara, até dos antigos, cara, sabe? Meio que a produção intelectual do pessoal, ela é externa ao partido, sabe? Ok, tudo bem, né? É porque é isso, o MBL não tem nenhuma cátedra no Brasil inteiro, tem total de... O MBL tem uma exclusividade, né, de ser um negócio que começou como um projeto ideológico e depois virou partido, né, e não o contrário. Então, não é que o partido ele produz muita coisa, ele já produziu antes do partido, né, e aí o partido via como uma das coisas que foi produzidas pelo grupo. A produção cultural do novo. Cara,
Deve ter alguma coisa muito obscura, sabe? Tipo aqueles institutos, deve ter um novo jovem. Zero professores não, mas tem tipo... Acho que Tende a zero, né? tende a zero. Tem sub-10 professores, definitivamente. Então, esse tipo de produção intelectual não está sendo subsidiado pelo Estado brasileiro de forma indireta, né? Isso também não é praxis política ainda do partido, talvez um dia seja. Mas, de forma original, independente, sem fundação ainda, isso é uma coisa que ainda vai ter um desenvolvimento dentro do partido. A direita, com certeza, e boa parte da esquerda também, assim. Você vê que o PT produz coisa pra caralho, né? O PT tem jornal pra caralho, tem a fundação deles trabalha pra caralho, Astro. E tá borrada, né? O tipo de coisa que colocaram no Windows 11 e agora toda vez que eu quero dar um alt tab, o YouTube fica borrado aqui. É chato isso. Mas alguém lê essa porra? Ah, amigão, aí você tá fazendo uma pergunta difícil, mas... Deve ler, sabe? Tem petista pra caralho por aí, cara. Deve ler, não sei. Assim, a direita com certeza sim, eu te garanto. O Partido Novo não produz nada. E os outros nem sei se são de direita. Se as referências teóricas da legenda são pouco divulgadas, o mesmo não pode ser dito das propostas da pré-campanha de Renan Santos, que parecem ter sido pensadas para fazer barulho. Como estratégia digital agressiva, típica do movimento que ajudou a criar, ele costuma viralizar nas redes com falas radicais ou exaltadas, como defender uma intervenção federal no Maranhão. Pô, isso é radical? Vamos ser sinceros, é radical. O Maranhão não precisa da porra de uma intervenção federal. Assista os vídeos do Maranhão, pelo Sabe? amor de Deus. Ideia radical é a merda que o pessoal fala, pô, de abolicionismo penal, pelo amor de Deus. Intervenção federal do Maranhão é o básico, mano. É o feijão com arroz, assim, que você leva o Brasil a sério. É o caso mais claro, né? Tem muitas outras intervenções federais plausíveis, assim. No Maranhão é só, cara, eu quero acabar com o flagelo do sofrimento, da fome, da miséria desse povo, assim. Pois é. O governador deles é um filho da puta, eu quero botar alguém pra resolver isso. Eu acho razoável também. Não é tão radical assim que teve intervenção federal no Rio de Janeiro, uns anos atrás, né? No governo Temer. Mas uma intervenção, nomear um interventor que fica lá governando por alguns anos, não é nada tão extremo. E a separação do Rio de Janeiro do Brasil... Renan nunca defendeu isso. Nunca defendeu isso, né? Eu vi umas pessoas comentando no Twitter e eu concordo. Que o fato que isso tá escrito aqui quer dizer que o jornalista foi um pouco preguiçoso na matéria, cara. Porque isso é uma parada que o Renan falou nos primeiros 5 segundos de um vídeo. É, que depois ele explica, né? Só que aí, a partir do 6º segundo, ele explica que, na verdade, não é separar o Rio de Janeiro do Brasil, é separar a cidade do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro. Essa é a proposta. É, divisão administrativa, né? O Rio de Janeiro e São Paulo, eles deveriam virar uma cidade-estado, né? Ter autonomia própria, assim como tem na Caba, né? A Buenos Aires. Buenos Aires é Ciudad Autônoma de Buenos Aires, né? Então, faria sentido o Rio de Janeiro e São Paulo virarem cidades autônomas. O São Paulo tem... A pequena São Paulo, né? A cidade de São Paulo tem, acho que é 11 milhões de habitantes. E a grande São Paulo é 22 milhões de habitantes, é uma coisa assim. É muita gente, cara. 15 milhões, 17 milhões de pessoas numa cidade. É um país inteiro numa cidade só. Que é Guanabara mística, porra. Entendeu? Não, tem muito material sobre isso, cara. Agora... E, inclusive, já houve, né, o Distrito da Guanabara, enfim, o Rio de Janeiro como Distrito Federal. Então não é nada, nossa, que coisa ultra radical, diferente. Toda vez acontece a mudança de capital de forma simbólica, né? O Collor mudou a capital para o Rio de Janeiro, o Lula mudou a capital, o Lula mudou a capital para Belém do Pará. Foi pra Belém do Pará? Caramba, cara. Ai, que tenebroso, foi aquele evento lá da Eco. Aquele evento ecológico que teve, que o Lula mudou a capital pro Maranhão, pro Pará, não lembro pra onde é que foi. Agora saiu lá Um Dia com o Renan Santos do The News, onde eu apareço. É muito engraçado, eles estavam falando de Rio, aí eu cheguei, não sei o que, aí o cara... A Copa 30, eu acho que foi em São Luís do Maranhão. Foi no Pará? Em Belém. Cara, que bagulho tenebroso, cara. Uma cidade que não tem nem esgoto, os caras foram lá e colocaram como capital. Os caras, eles não tinham, assim, o mínimo de noção quando fizeram isso. Chegou, sabe o que? Mas tem lá, pô, tipo, o Renan fala pra caralho sobre, tem vários cortes sobre isso. Se quiser me perguntar também, Exato, na a gente estrada. pode conversar. Ou ao dizer que Flávio Bolsonaro tem que morrer. Posteriormente, afirmou que se referia à morte política. Morrer, Israelite. figurativamente. Pois é. É, de novo, bobo, né? São três acusações bem bobinhas, assim. Santos nega que esse tipo de conteúdo faça parte de uma estratégia de viralização.
Não é estratégia, é política pública. Se fosse estratégia, eu não falaria. Mas o Lula fala de verdade, né? O Lula falou literalmente que merecia enforcamento. Que eu vou fazer uma nova reforma da Previdência, que tira voto. Eu disse a jornalistas após participação em um evento do Grupo Esfera nesse sábado. Ser polêmico não é problema. Ter boa capacidade de comunicação não é problema. Havia uma propaganda dos anos 90 da Pirelli, que era: potência não é nada sem controle. Ser só potência, barulho em rede, não serve para nada se você não tiver o controle. Basta ver o Pablo Marçal. Esse coach aí é o Renan mesmo. Tá mencionando a propaganda de pneu dos anos 90. Pois é. É Renan Santos aí, cara. Basta ver o Pablo Marçal, potente em redes, mas que era um completo pateta. Fora que era um estelionatário. Eu não estou aqui para isso. Eu só acho que os jornalistas também ainda não se adequaram. E aí, se for. Eu acho que a gente já falou sobre isso em outro episódio, mas a forma como as pessoas. A forma como o político se expressa, ela é pautada pelo meio de comunicação também, né? Tem um. Então, assim, na época do rádio. Cara, tem uma frase muito famosa: The medium is the message, que algum pensador de mídia americano escreveu. Maravilha. E é isso, sim. O Getúlio Vargas era um excelente radialista. Sei lá, o Fidel Castro, excelente radialista também. Depois veio a era da televisão, sei lá, o Lula, o PT é capaz de produzir maravilhosos programas eleitorais e tal, o Lula dá bons pronunciamentos em TV, ok. Agora é Rios, cara. Então, tipo, o meio de comunicação fundamental e essencial é o Riosada no Instagram. É outra coisa, edit são uma forma de arte. A nossa forma de arte, de comunicação política, são os edits. A formação política dos jovens hoje é feita por edits. Eu não estou brincando, O jovem vê edit, acha maneiro, vê mais, vê sobre aquilo e me identifico com isso aqui. Por quê? Porque, cara, porque é legal lapar, porque é bonito, porque é da hora. O cara vê isso aqui, ó. O cara vê isso aqui e pensa: só não conheço. O cara ele dá uma olhada nesse aqui, ó, e fala: é esse Brasil que eu quero pra mim. É isso. O mundo é feito de edits hoje. Então, eu já vi até como isso, analisando os discursos do Renan, como isso está modulando a própria linguagem dele. Ele sempre começa de... Eu falo de zoeira, mas tem um fundo de verdade quando eu falo que eu quero o Brasil com Z da edit do TikTok. Ou eu quero o Sul e o Nordeste das edits que mostram essas regiões como base de tradicionalista, sabe? Cara, tem uma parte bastante literal nisso. Não é só zoeira. Pode até começar como zoeira, cara, mas em algum momento vira real. Choque, argumentação. Choque, argumentação. Porque o Rios tem que começar com a estrutura de choque, e aí, se você conseguir a argumentação, mas precisa começar com choque. Então, assim, de novo, eu acho que as pessoas ainda não entenderam, né? Porque o Lula não sabe fazer Rios e o Bolsonaro não sabe fazer Rios, entendeu? Então... O Bolsonaro fica dançando, que nem um boneco de posto, né, cara? O que a gente tem mais aqui? Não, que isso pode ser debatido, pelo menos, entendeu? Tipo, posso debater isso, o cara tá preso, detido. O edit é o trailer da realidade, né, cara? O gameplay é um negócio chato, mas o edit deixa tudo maneiro. Ele pode não votar, sabe? A gente justifica, tem a justificativa dele. Eu acho que ainda é razoável, mas eu acho que até tem questões, cara, que a própria esquerda, por agora, está sendo beneficiada num debate sobre a democracia no Brasil, que ela é profundamente não participativa em lugar fudido, né? Tipo, na mesma forma que o PT é reeleito lá com 75% dos votos no Piauí, pô, tem toda uma camada abaixo de políticos, né? Que são vagabundos, né? Que são ladrões via de regra, que também são beneficiados por essa má formação, essa disfuncionalidade da cidadania no Brasil. Então, tipo, a cidadania... Todo mundo tem que votar para votar no Ciro Nogueira, porque quando vota no Lula você gosta, mas quando vota no Ciro Nogueira você fica puto. Pois é, e pior, então... o cara tá votando, ele tá vendendo o voto dele, cara. Ele não tá nem votando com... a consciência... Porque, por exemplo, eu consigo imaginar o que o esquerdista safado nesse quesito falaria. Não, o cara é analfabeto, mas ele tem que poder representar os interesses dele, sabe? Ele pode assistir televisão, ele pode ouvir falar, e ele vai lá e vota conforme os interesses dele. Pode assistir. Só que a parada é, o cara que tá falando essa merda nunca interagiu com a porra do analfabeto, porque o analfabeto não vota assim, mano. O analfabeto vende o voto dele pra um político bandido. E aí... Cara,
que acabar com o voto do... Não deveria ser considerado um negócio radical falar que tem que acabar com o voto do analfabeto, cara. O voto do analfabeto foi uma das ideias mais estúpidas. Eu não sei como é que conseguiram vender nas escolas essa ideia de que é uma coisa maravilhosa, que é democrático, que é lindo, que é uma coisa fofa. Cara, o voto do analfabeto é só uma ideia estúpida. É só uma ideia retardada. Por que uma pessoa que não sabe nem ler saberia votar, cara? Uma pessoa que não sabe nem ler. Eu entendo, as pessoas não sabiam ler por boa parte da história da humanidade. Mas era em outras épocas. Hoje, a pessoa que não sabe ler, ela não sabe ler porque ela realmente não tem, assim, ela não tem o nível mais básico de conhecimento, ela não tem o nível mais básico de educação. Sufrágio, vitória da democracia. Cara, o sufrágio universal. É a ideia de sufrágio universal. Inclusive, o sufrágio universal nem existe. Mesmo no Brasil, existem algumas pessoas que não conseguem votar. A criança não vota, o jovem, se eu não me engano, vota, mas a pessoa que tem direitos políticos cassados não vota. Existem pequenos grupos de pessoas que acabam não votando. Acho que quando o cara ele não faz o serviço militar obrigatório, acho que ele também não pode votar. Enfim, então, limitar o voto, cara, não é nada tão radical assim, não, cara. Inclusive, a ideia da democracia, ela é uma ideia nova. A ideia da democracia com sufrágio universal, ela é extremamente moderna. Quando você fala de democracia, ou você fala de votação, quase todos os sistemas na história tiveram limitações. O romano não era todo romano que votava. O inglês não era todo inglês que votava. O grego em Atenas não era todo ateniense. O cara era cidadão ateniense, tinha que ser homem, tinha que ter uma certa idade, tinha que ser filho de pais e mães atenienses, enfim. Tinha vários pré-requisitos. Essa ideia do sufrágio universal é uma corrupção da democracia, por si só. Essas pessoas só se recusam a aceitar essa merda e aí o debate em si fica retardado. Eu até acho assim, que se tivesse que caracterizar, né, o ML muitas vezes tem o discurso do liberalismo exaltado do século. E não só o analfabeto, né? O analfabeto que recebe auxílio, que recebe bolsa, quem recebe aposentadoria. Qualquer pessoa que tem conflito de interesses não tem que votar, cara. E outra coisa, moralmente falando, idealmente falando, em termos do que funciona, quem paga escolhe a música. É isso. Quem tá pagando a dança, quem escolhe a música. E deu. Não faz sentido. Não faz sentido um funcionário público votar. O que tu acha que o funcionário público vai votar? Eu acho que o funcionário público vai votar por uma maior eficiência do Estado. O funcionário público vai votar por corte de gastos. O funcionário público ele vai votar por alguma coisa que não seja simplesmente aumentar o subsídio que ele já recebe. É tão idiota essa ideia. Século XX, que é a anti-oligarquia mesmo. Então, assim, tem uma grande chaga nacional que é essas. E todo mundo sabe que tem lugares em que o PCC e o Comando Vermelho paga famílias para votarem nessas pessoas. E tem lugares em que eles vão lá de urna em urna e eles sabem, ó, eu comprei essa comunidade aqui, eu tenho que vencer nessa urna. Eu não venci nessa urna, eu vou dar um salve na rapaziada, eu vou dar um salve geral. Porque eu vi que eu não fui, eu não venci, o meu candidato não venceu o lugar onde eu comprei as pessoas. Todo mundo sabe que essa compra acontece. Todo mundo sabe disso. Que esse sistema é falho. Mas aí tem que ficar nessa coisa, porque é um tabu, porque é radical, porque não pode falar. Corjas, né? Essas dinastias políticas que se apoderam do capital político ali nos lugares mais fodidos do Brasil. O PT colabora com isso, trabalha junto disso. É só olhar, cara, olha a Bahia. A Bahia tá há 20 anos votando no PT. Tá funcionando? Democracia tá funcionando lá? Cara, não tá. Só não tá. Democracia tá funcionando no Maranhão, votando no Sarney há 40 anos. Agora tá votando no Dino. Tá funcionando a democracia lá? Cara, não tá. Só não funciona. Mas não, porque é um Deus, porque é um dogma, porque não pode questionar. Isso. Ao invés de estar fora criticando as duas coisas, né? Assim, tem uma plataforma anti-oligarquia. Aí você trata como se fosse. Sabe, a hipocrisia é tua, na verdade. E a teoria da escada. Usa a escada, usa a ponte, depois quebra, queima, explode pra não usarem mais. Acaba tudo isso. Sabe? É o mesmo sistema que dá 75% dos votos pro Lula elege o Ciro Nogueira. Você não vê problema nisso, sabe? Tem que ficar mais 20 anos pra ver se entende, né?
Processo de venezuelização. As pessoas nunca aprendem. É simplesmente que as pessoas vão desistindo. Desistem, umas vão embora. E o processo continua para sempre. Eu vejo problema em ambos. Eu gostaria que o Piauí pudesse ter um voto mais esclarecido e melhor pra eles mesmos, entendeu? Pois é. Cara, eu tava vendo o Amapá, a gente acha ruim aqui no Brasil inteiro que a gente tem um lobby da, entre aspas, indústria de Manaus e um lobby dos varejistas que eles aumentam o imposto de importação, que impedem a gente de comprar as coisas do exterior. O Amapá, cara, o Amapá é tão desgraçado. A elite do Amapá ela é tão miserável que eles fazem lobby que impedem Magazine Luiza, Havan, Kabum, essas lojas de fora de atuarem lá. Eles fazem lobby dentro do Brasil. Tipo, eu vou fazer um lobby interestadual. Os caras fazem protecionismo estadual. O cara não consegue nem ter acesso, cara. Não tô falando, ele não consegue ter acesso a produto importado. Não. O Amapá não consegue ter acesso a Magazine Luiza, cara. A Casas Bahia. É nesse nível. Cara, assim, o nível de patrimonialismo, de corporativismo, de estatismo, de clientelismo do Brasil é um nível muito profundo. É um nível muito avançado de deterioração. Por isso que eu falo, a ideia de interventor não é uma ideia radical. Nem sequer é uma ideia radical. É o básico. É tipo, é o básico que se faz pra impedir que o negócio vire o Haiti. Em Manaus tem máfia do barco. Né? Em Manaus tem máfia do barco. Eles têm máfia que controla. Assim, você não vai ter estrada, você não vai ter um bom transporte, você vai ter acesso a esses barcos aqui. E vai fazer transporte por rio. E vai pagar o quanto que eu deixo você pagar, o quanto que eu mando você pagar. E não pode reclamar. E se reclamar da máfia do barco, vai morrer. A pessoa é passada. É nesse nível. Eu falo, essas elites regionais satânicas, elas não precisam ser destruídas. Essas pessoas, assim, elas não estão cometendo basicamente crimes contra a humanidade. Qual é a diferença disso em um oligarca africano? Qual é a diferença disso em um oligarca haitiano que escraviza a própria população? Mas eles No otimismo. Ainda que não exista um manifesto público do Missão, que o livro amarelo existe, né? Tipo, são estudos, são um caderno de estudos. há algumas pistas para entender com quais universos ideológicos a legenda dialoga. No Festival Nacional do MBL, no fim do ano passado, a combinação curiosa de alguns elementos estéticos gerou acusações que o grupo estaria adotando O cara vai falar de tecnofascismo, tecno-otimismo e não vamos falar de tecnotenentismo. uma linguagem fascista. Renan Santos vestiu uma jaqueta militar. O meu entendimento é que aquela jaqueta militar era dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial, né? Sim, Ou das seja, forças que libertaram do pessoal que invadiu a Europa para libertar o controle do eixo, né? Na Pois é, França. ou seja, essa é a jaqueta mais antifascista da história. Foi do Império Americano indo destruir o Hitler, sabe? Na sua encarnação Fascista da história. as forças que libertaram. Nossa, olha isso aqui, olha isso aqui. Existe um elemento estético realmente provocativo. Eu diria que tem um certo pastiche de formas públicas do Estado Novo. Caralho. O que tem a ver com o Estado Novo, cara? Os caras usando brasão monárquico, usando camisa dos Estados Unidos, e o cara falando, existe um pastiche. O cara que fala pastiche, eu nunca confie em uma pessoa que fala pastiche. Quem é Caldeira Neto? Cara, o Estado Novo, a última coisa que o Estado Novo ia fazer, ela era de monarquia. O Estado Novo era puro suco daquele positivismo, sansimonismo, modernismo. Tem até aquele caso de um integralista que ele fazia obras a estilo clássico. Ele quis fazer o prédio da Ministério da Educação. Ele foi pago para isso e o Vargas, não. Quem vai fazer vai ser o Oscar Niemeyer e o assistente dele lá. Os caras que fizeram Brasília depois. E aí que começou a carreira do Niemeyer começou durante o Estado Novo do Vargas. Foi o Vargas que criou o Niemeyer que depois virou Brasília. Essa ideia de fazer o prédio quadradão, futurista, foi coisa do Vargas. Porque ele odiava. O Vargas e o Estado Novo odiavam tradição, odiavam tradicionalismo, odiavam a monarquia, odiavam a história do Brasil. Então, não tem absolutamente nada a ver, cara.
Então, é que essas pessoas, elas são tão limitadas, elas ficam na universidade conversando e discutindo sobre essas ideias há 40, 50 anos, falando sobre, ai, porque o Vargas, porque o Estado Novo, porque o Antônio Gramsci, que eles não conseguem enxergar algo que seja diferente disso, porque eles estão presos a isso. Eles estão completamente presos a essas ideias, essas realidades, essa estética. Quando aparece algo diferente, eles só tentam encaixar ali dentro do que eles já conhecem. É tipo o Renato Impera, quando ele faz vídeo de videogame, e todo vídeo sobre videogame ele precisa falar de COD, de Modern Warfare, e que mais? E de Dark Souls. Aí o Impera, ele faz um vídeo, 5 segundos de vídeo, ele começa a falar de COD, que ele tá jogando COD, comparando o jogo com o COD, ou seja, o jogo do Sonic, ou seja o que for. E depois ele fala que, esse jogo é ruim por causa que ele não é igual ao Dark Souls. Por quê? Porque é um cara que ele só jogou Dark Souls, ele só jogou COD. Então ele tem que se virar com aquele conhecimento que ele tem para poder falar do assunto. Então é isso. Esses caras de universidade, esses cientistas políticos, esses caras de ciências sociais, eles são retardados. Eles têm um problema de visão de túnel. É visão de túnel o nome disso. Eles não conseguem enxergar além daquele túnel que é o universo em qual eles estão inseridos e que eles se inseriram. Que está atrasado em uns 60 anos só. Libertaram o pessoal que invadiu a Europa para libertar o controle do eixo, né? Instrumental ou não, a própria escolha manifesta que o universo fascista acabou impregnando a linguagem nas direitas brasileiras. Cara, o cara tá usando uma camiseta dos Estados Unidos. Não é nem dos pracinhas. Se fosse dos pracinhas, pelo menos, né? Não, é uma camiseta do exército americano. Das tropas que invadiram Berlim. Pois é, ou seja, essa é a jaqueta mais antifascista da história. Foi do Império Americano indo destruir o Hitler, sabe? Na sua encarnação mais socialista, né? Pois, sabe, então, foi mal, cara. Essa jaqueta é uma jaqueta... Eu vim de jaqueta militar hoje também, porra, vai me chamar de fascista. Porra, foda-se. Sabe? E tipo, não, cara, mas... É tipo Nando Moura, né? Ele está usando jaqueta militar, logo ele é bigodista. A ideia em si de jaqueta militar é fascista. Então, tipo, qualquer coisa que é militar é fascista. Então o exército americano tava derrotando, o Hitler era fascista. Espada é fascista também, ó. São aqui, Paulo. Ó, célebre fascista. Sabe, porra. Acho que é muito bobo, né? Bandeira imperial. De novo, né? Tópico fascista, federalismo. Esse último era conduzido por uma pessoa fantasiada de onça, símbolo do partido, que escolhe... É uma escolha que alude à identidade nacional. Onça, né? Clássico símbolo fascista. Fascístico também. Existe um elemento estético realmente provocativo. Eu diria que tem um certo pastiche das formas públicas do Estado Novo brasileiro durante a Era Vargas, da exaltação da nacionalidade. Instrumental ou não... Quisera eu que o grupo... Não, cara. Nossa, mano, eu estava na escolha daquela jaqueta, não tem nada a ver com o soldado da bolseria. Ok, tá, isso foi o rapaz, para mas deixa eu ir embora, tá, Renata, estávamos, acho que meio imperial, somos brasileiros, tá. Susto, pensei que eles iam comparar os caras com o Pedro Salgado, cara. Conhecesse o Vargas pelo que ele é. Eles não gostam tanto assim, cara. Instrumental ou não. É verdade, né? O Renan, inclusive, não gosta do Vargas. O Orlando ama. O Orlando Lima ama o Vargas. Né? Mas o Renan Santos, eu sei que ele não gosta. Eles têm essa nacionalidade desse regionalismo paulista que não gosta do Vargas por conta da revolta de 32. A própria escolha manifesta que o universo fascista acabou impregnando as linguagens nas direitas brasileiras e deixa subentendido que, para os membros do Partido Missão, os elementos fascistoides são parte legítima do seu abecedário fascistoides, e elementos cara. de mobilização política. Cara, isso é muito retardado, cara. Porque, mano, essa roupa militar é dos aliados da Segunda Guerra Mundial, cara. É dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial. Esse cara considera os Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial... Ele... E uso de violência... da coisa, assim, mas existe uma linha interpretativa de que fascismo é tudo que impõe ordem com violência ou não violência, tudo que impõe ordem é fascista. Pois é. Cara, desculpa, se você chama os Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial de fascista, você só é retardado. Cara, teve uma bandeira LGBT que tem no fundo, olha só. Zoeira, pernambucanos. Enfim. Coordenador nacional do MBL, Ricardo Almeida, também grande abraço aí, tá famoso aparecendo na Folha, afirmou em participação no podcast Três Irmãos que a crítica é muito burra
que pressupõe que toda estética de orgulho nacional é necessariamente fascista. Pois é. Válido, né? Eu estava na escolha daquela jaqueta, não tem nada a ver com Plínio Salgado ou Mussolini. A espada é uma das intuições simbólicas que o Renan está tendo. O MBL sempre foi muito experienciador de estética, afirmou. Está rolando uma estética meio imperial, somos brasileiros, temos que retomar essa terra. Enfim, aí fala que ele foi aluno do Olavo de Esse Carvalho, parágrafo foi maravilhoso pra dar uma espantalhada também. editor-chefe da Valete e coordenador do Livro Amarelo. Almeida foi aluno de Olavo de Carvalho, guru da ultradireita brasileira. Não tem direita, cara. Cara, o Olavo de Carvalho, ele criou o maior movimento neocon da história desse país, cara. Não tem direita do Olavo de Carvalho, cara. Não tem direita do Olavo de Carvalho. Cara, acho que nunca foi aluno. O Ricardo foi, cara. O Ricardo, ele. Ricardo Almeida, ele era do movimento olavista mesmo, bem antigo. Ele organizou uma disputa entre o Dugin e o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho ficou com medo. Falou que ia ser morto. E aí, enfim, aí eu acho que eles romperam. Muçulmano é admirador do escritor francês René Guénon, convertido ao islamismo e precursor do tradicional. Mas isso não era, sei lá, cara, eu duvido muito que ele acompanhava o Olavo sem ser aluno dele, cara. Eu acho muito difícil. A Rita, ele não tem como ser, cara. O Olavo de Carvalho, tradicionalismo, René Guénon, nossa, René... Tá, agora eu entendi. Faria sentido se for por causa disso que o Ricardo Almeida é muçulmano, por causa do René Guénon. Nacionalismo, uma ideologia de rejeição à modernidade tratada como uma fase de decadência. Olavo era astrólogo. As ideias de Guénon foram absorvidas pelo escritor italiano reacionário Júlio Evola. Não diria que absorvida, né? Eles dialogaram diante da mesma tradição, talvez, não sei. Influenciam expoentes da direita iliberal ao redor do mundo, do ideólogo russo Alexander Dugin, a grupos radicais como a brasileira Nova Resistência, classificada pelo governo dos Estados Unidos como uma organização neofascista. Almeida não respondeu a um pedido de entrevista da Folha. Cara, desculpa. Claro. Associar o Guénon ao Dugin e a Nova Resistência, cara, só é muito... É mesmo, né? Que isso queria ver, né? O Guénon com o Dugin e a Nova Resistência. Sabe? Acho que Eu já li cara? um pouco do Guénon, assim, e sinceramente... Pô. Eu acho o Dugin Ensina. retardado, Nova Resistência. Nunca vi algo desses caras que tem algum valor, entendeu? Assim, não é muito meu cup of tea, assim, né? Mas tá tudo bem criticar a modernidade, né? Tipo... Os próprios esquerdistas fazem isso, né? É passível de crítica, né? Eu acho, sei lá. Né? Mas é engraçado que o jornalista escreve como estrangeiro, cara. Imagina se você não conhecesse porra nenhuma disso e tu tivesse que meter um editorial do MBL, tu tivesse que situar sobre todos esses temas pra entregar esse hit piece no MBL. Aprende aí sobre Évola, Guénon, Tem o Chris Yarvey, né? cara. Eu achei interessante as ideias da catedral e tal. Mas eu não me aprofundo também. Aprende sobre prendeu, matou. A gente ainda vai ver o que vai dar nessa questão do Yarvey, né? Ele foi o cara que tava por trás do Vance, do Peter Thiel, mas eles estão perdendo, né? O Trump vai querer botar o Rubio e o Vance vai ser chutado, provavelmente. Provavelmente os Estados Unidos vai continuar sendo neocon, republicano e democrata satanista pra sempre. E é isso. O do Trump. O do Trump nada a ver, cara. Não sei o que, Guanabara, cara. Aprende tudo, meu irmão, e faz um texto. Você ia tratar nesses termos, você é tipo Wikipédia, você é Wikipédia thug da Shiralta, entendeu? Bem bobo, né? Curtis Yarvin, também conhecido pelo pseudônimo Mencius Moldbug, precursor do movimento do Iluminismo Sombrio. Meu entendimento é que nenhum desses nomes foi ele que deu, né? Iluminismo Sombrio é uma parada do Nick Land. A Menso ele se deu, né? Sim, mas neo-reacionário também não é ele que deu. Eu tenho uma foto do Curtis Yarvin com a Amanda Vittorazzo. E o Wolf TV, que é fundador da revista Paládio, tá ligado? Tipo, a revista mó de boa, do Samo Burja, assim, sabe? Eles gostam muito do Yarvin, né? Mas é uma revista sobre tendências, né? De governo e economia. Pois é, E cara. um pouco de comentário social. Uma revista bem interessante até. Pô, muito boa. Muito boa, muito boa. Yarvin argumenta que a democracia é um modelo fraco de governança que deveria ser substituída por uma monarquia liderada por um CEO. Suas ideias são a manifestação do que os críticos passaram a chamar de tecnofascismo. Cara, isso é muito idiota quase também, que eu rodei né? nessa entrevista aí. Eu tô... Tá chata, né, cara? Tudo volta pra isso, tudo volta pro fascismo, entendeu?
Cara, só larga esses conceitos, é só, é um negócio técnico, sei lá, monarquismo, sei lá, empresarialismo, eu não sei, mano. Tô sentindo aí. É a junção de tecnologias avançadas controladas por uma elite de bilionários com aspirações antidemocráticas. Isso é muito idiota também, né? Tipo, você vai tratar uma parada e falar, o que os críticos chamam, sabe? Tipo, irmão, como é que é, foda-se o Will? que os Como críticos que- chamam, cara. Porra. Se eu pegar a opinião dos críticos sobre uma parada, sempre vai falar, vai cagar na cabeça, entendeu? Eu acho que assim, o Yarvin também tá no caminho pra virar uma figura mainstream, né, cara? Ele tava em Davos lá. Não, acho que ele- tá um pouco longe ainda. Não, mas ele tá começando a rodar esse. Tu viu o vídeo Não, com certeza. do brasileiro que tava na conferência na Suíça? Eu vi, eu achei muito engraçado. Assim, o Yarvin tá entrando aí, cara. Ele tem uma crítica razoável, sólida à democracia, assim, né? Pois é. Como modelo organizacional. Não necessariamente, sei lá. E aí ele fala de todas. O Yarvin nem é um cara que veio do fascismo, as críticas dele elas são oriundas do anarcocapitalismo. As ideias do Hans Hermann Hoppe de democracia o Deus que falhou e tal, ele é dessa área, sabe, de cypherpunks, que acaba redundando nisso, né? Acaba chegando nessas conclusões. E depois vamos voe. Essas coisas, mas ele tá argumentando que coisas que funcionam são caralho o Yarvin, esse caralho o Bip, e só não vai colar, porque o grau de awareness é tão baixo. No tempo aí. Leia os escritos do Yarvin, é uma das coisas que. Uma das contribuições mais interessantes que ele tem, a parada da catedral e tudo mais. E se você quiser ler a revista desse cara aqui também, né? Que acabou boa. ficando de fora, por quê? Porque é menos controverso. Leia, que é a revista Palladium. Quando a gente fazia as lives com os textos, A gente leu boa muita parte coisa dos da Palladium. textos eram da Palladium também, né? Eu lembro de ver passar essa revista pelo meu feed em algum momento. E são textos de análise, né, política, econômica, baseado em muita coisa de Yarvin, assim. Pois é. Os caras têm o editor-chefe, que eles colocaram o Taive como fundador. O editor-chefe é o Samu Burja, né, que é um leitor atento, assim, do Yarvin. Então, as coisas esperam muito, eles acertam muito, falam muita coisa interessante. Então, assim, e não é uma revista racista, fascista, retrógrada, é só uma revista. Pois é, cara. É isso, cara. No geral, só não tenha medo de. Ai, a professora do colégio falou. Aí que se eu entrar no blog do Curtis Yarvin, meu Deus, isso seria muito feio. Aí eu vou perder pontos, eu vou tomar uma suspensão. Tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Só lê o que você quiser, foda-se, tá ligado? Você tem o direito, cara. Você tem o direito de ler as coisas que são não ortodoxas, né, que são perigosas, são proibidas. E tipo, lê dos dois lados, mano. Lê o que ele escreveu, lê de nego de esquerda também, tá ligado? Lê Lenin, porra, lê o próprio Gramsci, lê o Marx. Eu te recomendaria ler. Isso era mais engraçado, né? Porque, por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele tinha uma estante inteira, né? Um móvel inteiro só de livros comunistas, só de escritos de esquerda, sabe? Por causa que ele queria entender. Aí não, a esquerda disse, não, você não pode tocar num livro de direita, você não pode tocar num livro fascista, porque você vai se tornar um... Caramba, cara. Que bizarro, né? Você tem medo de se converter porque você leu um negócio e concordou, é isso? É só burro, é por isso que esses caras eles continuam com essa visão de túnel, por isso que eles continuam com a mente dele nos anos 90. Porque eles se recusam a absorver qualquer coisa fora da realidade. Eles se recusam a ler os mesmos 20 livros do Lenin, do Gramsci e desses caras mainstream que eles conhecem, do Marx. Apesar de não estar lendo, né? Porque, enfim, a minha vida virou um inferno há um mês e meio. E eu acho que isso acontece mesmo, cara. O que acontece é o cara que ele é de esquerda, ele vê algum material de direita e ele deixa de ser de esquerda. Ele vira só um... Ou ele vira, o mais comum, né? Ele vira um esquerdista de direita. O que é um esquerdista de direita? É basicamente um nacionalista. Ele continua com as mesmas crenças de Estado máximo, às vezes até de revolução e tal, mas ele deixa de ser gay e ele vira hétero. Basicamente é isso. É isso que acontece. Mas leia, entendeu? Leia o que você tiver a oportunidade, leia o que você quiser. Ninguém pode te proibir de ler uma parada, idealmente. Né? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito Valeu. obrigado. Bacana. Vamos ver como é que vai se desenrolar, né? E, pô, eu espero que a imprensa finalmente aprenda a deixar de ser jeca.